Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de revisão é da disciplina de História e eu estou compartilhando aqui a tela com vocês para que nós possamos revisar o nosso conteúdo. Aqui no capítulo 1, nosso tema foi sobre as cidades no tempo e no espaço. Então, como as cidades surgiram, né? Como foi esse processo, qual é a diferença do urbano e do rural? Então, sobre tudo isso nós já estudamos em sala de aula e hoje nós vamos revisar, tá bom? Então, aqui na primeira página, que é a página 4, nós analisamos em sala de aula essa pintura aqui do George Bellows. E essa pintura mostra a cidade de Nova York, já sendo uma cidade mais moderna. Não é uma cidade antiga, porque nós vemos que já tem prédios, cavalos, né? Puxando carroças. Então, isso não existia no tempo antigo. Então, já tinha acontecido uma revolução, né? Uma evolução da cidade. E aí nós respondemos os exercícios sobre isso, né? Sobre se essa cidade é uma cidade do passado ou da atualidade. Apesar de ser uma cidade moderna, ela não é moderna como nos dias de hoje. Você pode perceber isso olhando aqui a data da pintura em tela, que foi do ano de 1911. E a cidade de hoje em dia é tudo muito mais tecnológico, né? Mais diferente. Então, nós respondemos essas questões aqui. E lá na página 5 fala sobre as cidades do passado. Eu fiz um cartaz para vocês aqui na escola, né? Nós estudamos esse cartaz aqui na escola, que nós vimos que as cidades começaram a surgir quando o povo deixou de ser nômade. Então, o povo percebeu que eles poderiam dominar a agricultura e a pecuária, eles poderiam plantar os seus próprios alimentos e poderiam criar animais. Então, sendo assim, eles poderiam fixar moradia fixa, né? Deixar de ser nômade, deixar de ficar mudando de um lugar para o outro. E aí, como é que as cidades começaram a surgir? E antes disso, como é que o povo vivia? Então, aqui na página 5, nós vimos que o homem, né, o ser humano, ele vivia em cavernas, em grutas, eles se vestiam de uma maneira totalmente diferente. Quando eles perceberam que eles poderiam dominar a agricultura e a pecuária, eles já vieram aqui, ó, para essa parte, para a segunda imagem, que eles começaram a construir suas moradias de forma simples, com aquilo que a natureza oferecia. E, por último, eles já começaram a construir suas casas com coisas mais resistentes, com pedra, né, a madeira. Fizeram muros em volta, né, da comunidade deles para proteger de animais ferozes e também de outras comunidades. E aí você pode perceber que nessa última figura ele já tem plantações e também grandes animais, para que eles pudessem se alimentar. Nós estudamos também, e isso mostra ali na página 6, que existiam muitos tipos de cidades. As pessoas foram construindo e, de acordo com a sua cultura, eles construíam cidades diferentes. E há muito tempo, as primeiras casas eram feitas de barro. Então, primeiro eles começaram construindo as casas com o quê? Isso é muito importante que vocês se lembrem. Primeiro, eles moravam em grutas e cavernas. Depois, eles começaram a construir as casas com aquilo que a natureza oferecia, com madeiras, com couro de animais, com palha. Depois, eles já começaram a construir com coisas mais fortes, o barro, que endurece e vira pedra, com as próprias pedras, né? Então, eles começaram a construir casas mais resistentes. E aí, as cidades foram surgindo quando os povoados foram se formando. E como é que esses povoados se formavam? Aqui na página 6, fala aqui que eles observavam o ambiente antes de fixarem moradia. E isso nós também tratamos muito aqui na escola e também tínhamos um cartaz sobre esse assunto. Então, o povo, o que eles faziam? Eles criavam pequenos povoados à margem de rios. Por quê? A margem de rios? Porque eles precisavam beber água, eles precisavam molhar a parte da agricultura, precisavam de água para que os animais se alimentassem. Então, eles precisavam de um lugar que tivesse água e que tivesse terra fértil, certo? E aí, eles usavam pedras, barros, água de vegetais para construir as suas moradias nesse local. Depois, outras pessoas foram chegando e, aos poucos, foram formando povoados, e esses povoados foram formando as cidades. E aqui fala que no Egito, as cidades foram fundadas perto do rio Nilo, porque eles precisavam sobreviver ao deserto.
e nós falamos muito sobre isso também, tá? Aqui fala assim que a escolha do lugar para fundar uma cidade dependia da disponibilidade de alguns recursos naturais. Então, da terra fértil para que eles praticassem a agricultura, o plantio de alimentos e também a disponibilidade de água para que eles pudessem sobreviver e também dar água para o animal, molhar a sua plantação, não é verdade? Aqui nós fizemos um exercício que também está corrigido no seu livro, em que vocês montaram uma cidade aqui em volta desse rio. Na página seguinte, que é a página 9, fala que o que atraía o povo para construir uma cidade antigamente, primeiro começou sendo a terra fértil, as terras férteis e os rios. Mas depois eles foram habitando em locais que eles achavam ser interessantes porque poderiam dar um retorno para eles. Por exemplo, essa casa aqui que vocês estão vendo é a ruína de uma cidade que chama Igatu, lá na Bahia. E aqui fala assim que as pessoas foram para lá para trabalhar com extração de diamante, ou seja, eles estavam interessados em ganhar dinheiro e por isso eles formaram cidade naquela região, porque naquela região oferecia esse recurso mineral que são as pedras preciosas, o diamante, que poderia trazer muita riqueza para eles. Tá bom? Aqui no final da página 9, mostra essa obra de arte de Henry Chamberlain e ela mostra uma atividade, um tipo de trabalho que as pessoas faziam antigamente. E qual era essa profissão? Nós fizemos uma pesquisa em sala e nós descobrimos que essa profissão era a profissão dos tropeiros. Então, os tropeiros era esse grupo de cavaleiros e eles iam de cidade em cidade levando produtos. Levavam carne, levavam pedras preciosas. Aqui fala assim, no Você Sabia? Antigamente, para transportar mercadorias até as cidades maiores, eram contratados trabalhadores que faziam transporte de produtos como a carne, queijo, lã, ouro, diamantes, e geralmente os tropeiros eram responsáveis pelo deslocamento dos produtos pelo território brasileiro. Então, eram essas pessoas, esses trabalhadores que tinham essa profissão, que faziam esse deslocamento, tá bom? Aqui na página 10, nós observamos a diferença entre o campo e a cidade. Nesse QR Code aqui tem um som, o som ambiente da cidade e o som ambiente do campo. Então, aqui no campo, vocês perceberam que tem mais natureza, mais recursos naturais, grandes animais. O trabalho é diferente também, né? Um trabalho mais prático, né? Antigamente era um trabalho manual, como vocês estão vendo aí na figura, mas lá em geografia nós descobrimos, nós estudamos que hoje as coisas estão automatizadas, então tem máquina para fazer tudo lá no campo. Mas antigamente o trabalho era mais braçal, mais pesado, ele envolve a criação de animais, a produção de alimentos. Então, o espaço rural do campo, da fazenda, do sítio, ele é destinado, a maior parte dele, à produção de alimentos e criação de animais, tá bom? Plantação. E aí, fala depois sobre a cidade. Aqui embaixo fala sobre a cidade, área urbana, que o som é totalmente diferente. Aqui nós ouvimos barulho de carro, de ônibus, de buzina, de ambulância, né? E o trabalho é diferente, as pessoas trabalham em fábricas, indústrias, em comércio, diferente do campo, né? A paisagem é mais cultural, porque foi modificada pelo ser humano. E aí, na página 11, nós fizemos um exercício que falava sobre as características da cidade e do campo, que é isso que nós acabamos de discutir anteriormente. Vocês também fizeram quebra-cabeça do campo e da cidade, que ficou bem legal também. Na página 11, nós analisamos as obras de arte de Tarsila do Amaral, e ela retratou em duas obras de arte. Primeira, a paisagem urbana da cidade de São Paulo. E a segunda imagem, uma paisagem do campo, né? Aqui fala que faz parte da coleção Casa Roberto Marinho do Rio de Janeiro. Então, você pode perceber que a paisagem urbana é composta por prédios, asfalto, torres, né, de telefone, pontes.
E a paisagem urbana, ela é composta por elementos naturais, com casas mais simples, com grandes animais, não é verdade? Na página 13, nós respondemos exercícios, que nós analisamos as obras de Tarsila do Amaral e nós registramos, né? O que mais possuía na paisagem rural, o que mais a gente observou na paisagem urbana, porque nós precisamos saber fazer essa diferenciação, tá bom? A nossa avaliação mensal terá esse foco também de sabermos diferenciar perfeitamente o que é a área urbana da cidade, né? E o que é a área rural, que é do campo, do sítio, da fazenda ali, tá bom? Nós estudamos também sobre o que é o cartão postal, que é uma imagem, né? Uma paisagem bonita da cidade, um monumento, um prédio que é muito importante da cidade, que é usado como cartão postal, ou seja, fotos oficiais que podem ser enviadas para outros lugares, né, em formato de carta, para que as pessoas saibam onde é que nós estamos. Então, o cartão postal ele tem essa finalidade. Também tem esse QR Code aqui, que eu mostrei para vocês em sala, que nós vimos essa cidade aqui antigamente, nós vimos também cartão postal de outras cidades, tá bom? E aí, como nós estudamos sobre o monumento, sobre o cartão postal, que usa as imagens mais bonitas da cidade, sobre os monumentos, vocês tiveram a oportunidade de registrar monumentos aqui da nossa cidade. E eu queria que vocês não se esquecessem deles, que é aquele monumento das araras, que são 2 araras azuis e uma arara vermelha, o monumento do relógio, aquele monumento do sobá, do índio que tem lá na feirona, e outros monumentos que vocês falaram aqui também. E por último, lá na página 14, foi um resumo do capítulo, vocês fizeram os exercícios, né, pintando os primeiros grupos, né? Onde moravam os primeiros grupos de pessoas? Então, onde é que moravam esses primeiros grupos? Eles começaram morando em cavernas? Sim. Os primeiros grupos moraram em edifícios? Não. Eles moravam perto dos rios? Sim, eles observavam se tinham rios perto para que eles pudessem fixar moradias. E nós também respondemos o exercício de número 2, sobre o que nós estudamos, assinalar a alternativa correta. Todas as cidades são iguais, não importa o tempo ou o espaço. E nós sabemos que isso não é verdade. Porém, todas as cidades, todos os municípios são diferentes, cada um com a sua característica, com a sua história. Alguns têm uma concentração maior de área rural, outros têm uma concentração maior de área urbana, alguns têm rios dentro da cidade, outros não têm. Algumas cidades foram construídas em busca de ouro, de diamante. Então, cada cidade é diferente e tem a sua história, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo da nossa avaliação mensal de história. Foi o capítulo 1, da página 4 até a página 14. E para a fixação desse conteúdo, eu peço que vocês façam lá no livro de atividades os exercícios da página 73 até a página 80, tá bom? Página 73 a 80 são exercícios de fixação referente a esse conteúdo que nós estudamos hoje, tá bom? Que nós revisamos, na verdade, porque é um conteúdo que nós estamos estudando desde o início do bimestre aqui na escola. Tá bom, pessoal? Espero vocês na nossa próxima revisão. Estudem, fiquem com Deus e espero vocês na semana que vem. Já estou com saudades.